Essa deve ser uma dificuldade interessante, você criar essas métricas, né? Eles criaram lá e tal, né? Mas como criar essas métricas de forma... Como é possível criar umas métricas dessas de bem-estar, né? Baseado em que eles criaram? Assim, baseado aí entra o ponto que, uma linha que espiritual, lá ainda assim, é uma filosófica dúvida. do quê? Não, aí entra um ponto prático, mas que é uma dúvida ainda. Como é que você vai medir isso? Você tem que perguntar para as pessoas. E aí eu pergunto para você uma determinada situação, você diz, não, para mim tá bom assim, não, para ele tá ruim. Como é que a gente faz? Então, esse é um problema que eles já anteviram, mas não tem solução. Como é que eu vou resolver se metade da população da cidade é a favor e metade é contra? Como é que eu resolvo isso? Então, essa é uma situação que eles colocam, né, que tem que ter essa participação. Quem vai dizer, quem vai avaliar o serviço ou o resultado é a população. O usuário. Ou se faz ou se não faz, é o usuário. E aí eles propõem, já que eles está se falando em tecnologia, então eles propõem formas que também já existe, isso já está em teste já há alguns anos, né, de você usar a tecnologia para fazer isso. Você fazer uma espécie de consulta pública usando a tecnologia. Né? Por quê? Porque aí você consegue ouvir mais gente, você consegue ouvir quase todo mundo, digamos assim. Né? Mas aí você vai ter esse problema. Uns estão a favor, outros estão contra. Você só vai ter os números daquilo que você já sabe, então né? eles dizem que, assim, de uma maneira japonesa, né, que tem que haver um consenso. Tipo, vamos baixar um pouco a barra, o consenso é aqui, então vamos implementar isso aqui. Porque se você ir para questões muito mais avançadas ou polêmicas, não vai ter esse consenso, que é natural, né? Vai ter gente contra. E aí você não faz nada. Então e isso tem que ser discutido questão a questão. Não é, digamos assim... Não tem como generalizar, não tá, é meio que, digamos assim, sem entrar muito nessa questão, a gente não fala em política no livro, né? É assim como tentar sair do modelo, por exemplo, que eles têm lá, a gente também tem aqui, apesar que lá a estrutura de governo, tanto municipal quanto nacional, é um pouco diferente. É assim, aí eu escolhi, elegemos o prefeito tal, agora vem o pacote inteiro. Tudo que ele pensa, ele vai fazer. Sim. E só muda daqui 4 anos. Isso tem que mudar. Porque você vai discutir questão a questão, com toda a população ou a maior parte da população. Então, isso eles colocaram, né, digamos assim, como uma questão que tem que ser buscada, mas vai ser um problema, que não se sabe ainda como é que a gente vai estar, porque depende muito, em resumo, da evolução nós temos que ter planejamento. Nossa. E planejamento a futuro mesmo, estruturado. É aí que a gente começa a vir um pouco também da questão de empresa. Nós temos que pensar em planejamento estratégico. Então, planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo. Planejamento que ele é apolítico. Ou seja, tem metas a serem cumpridas. Mas não aquelas metas como, olha, a meta do carbono... Desemprego, 5%, sei lá. 5%. Aí quando chega lá perto como trabalho acadêmico, assim, né? Quando chega perto, fala assim, não, vamos dar uma afrouxadinha aqui, vamos adiar por mais 5 anos. Aí chega 5 anos, daí já muda a meta. Desculpa. Daí já muda a meta. Aí já não lembra nem que tinha que cobrar. Bem o caso que a gente está vivenciando agora dos lixões, né? Já foi prorrogado 2 vezes, né? A meta nacional de acabar com os lixões e vai ser prorrogado de novo, porque ninguém fez nada ainda? Não tem... Não, digamos que dos 5.500 e tantos municípios, sei lá, chutar aí 3.000, não tem dinheiro para fazer. Aí alguns poucos tiveram a ideia, vamos fazer um consórcio, juntar 5, 6 municípios que são próximos, resolver a coisa em conjunto. Mas isso não foi uma política nacional. Então acontece que ainda tem muita coisa para se fazer, né?